Sem conseguir destruir a corrente e sem muita opção restante, Hikone dispara um cero ainda mais forte na esperança de destruir Hisagi completamente. Mas quando o clarão do impacto se desfaz, Hisagi estava lá inteiro e ileso. Hikone então voltou sua atenção para a orbe de correntes em cima de Hisagi. Ele dispara um cero na orbe dessa vez. A esfera foi dividida em dois, mas logo se juntou. Então ela se regenera da mesma forma que o Sr. Hisagi. Disse Hikone. Uma Bankai que concede imortalidade? Não, isso não é possível. O Sr. Tokinada disse que esse tipo de coisa não existe. Pensou ele. O que diabos é isso? Esse é seu poder. Se você possui um poder assim, então por que você não me ataca? Perguntou Hikone. Não é bem isso. Veja. Respondeu Hisagi, que largou as lâminas. As lâminas, ao encostar no chão, se desfazem como se virassem sombra. No momento seguinte, uma corrente se enrola no braço de Hikone. Então, os elos da corrente se tornam pequenas lâminas que cortam o braço de Hikone. Mas o que é isso? Diz Hikone, pois o ferimento feito nele imediatamente se fecha. Certamente teria sido melhor se eu pudesse derrotar meus oponentes com bancais poderosas como a de Kurosaki ou do Capitão Hitsugaya. Mas eu não sou adequado para essas coisas. Tenho medo da morte e também medo de matar os outros. Especialmente depois que matei o Capitão Tolsen. E como resultado, essa Bankai se tornou tão exigente. Diz Hisagi. Então, nem eu, nem você podemos morrer? O que isso significa, Sr. Hisagi? Pergunta Hikone. Não é pra eternidade. Se você continuar a me atacar, eu morrerei um dia. Responde Hisagi. Por que você está me contando isso? Então, eu tenho que continuar te atacando até você morrer? Pergunta Hikone. Sim, eu morrerei. Mas você também. Responde Hisagi. Foi então que Hikone percebeu. Ele havia cortado Hisagi muitas vezes, mas por causa disso sua própria Reiatsu diminuiu. Sua Reiatsu estava subindo através das correntes e se acumulando na orbe negra acima deles. Possivelmente uma grande quantidade de Reiatsu foi acumulada na esfera de correntes e essa Reiatsu estava sendo usada para restaurar a pessoa ferida ao seu estado original. Algo assim... não pode ser. Por quê? Diz Hikone. Hikone entendeu que nesse cenário, mesmo que Hisagi se sacrificasse ali, com a quantidade de Reiatsu perdida por Hikone no processo, seria muito fácil para os outros aliados de Hisagi derrotarem Hikone em seguida. Sr. Hisagi, essa habilidade, você poderia desativá-la? Pergunta Hikone. Você acha que eu faria isso? Diz Hisagi. Até você se livrar dela, você só vai sentir dor, Sr. Hisagi. Diz Hikone. Isso é verdade, mas estou preparado. Responde Hisagi. Eu preciso causar muita dor nele. Mas como? Até quando parti ele em dois, ele voltou determinado. Pensa Hikone. Sem chegar a uma conclusão, Hikone continua a atacar. Eu sinto muito. Disse ele, e mais uma vez corta Hisagi. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Prossegue Hikone com seus ataques. Mesmo que os ferimentos fossem curados, Hisagi ainda precisava aguentar a dor. Se você vai continuar se desculpando, então apenas não faça isso. Sofrer não é exatamente o meu hobby favorito. Diz Hisagi sorrindo. Mas preciso fazer isso pelo bem do Sr. Tokinada. Responde Hikone. Então, o fato de você estar me machucando, você vai colocar a culpa disso em Tokinada? Pergunta Hisagi. O quê? Diz Hikone, que para de repente. Você sabe que é errado machucar alguém que não está resistindo, certo? Pergunta Hisagi. Bem, isso é... Diz Hikone confuso. Afinal, ele nunca questionou as ordens de Tokinada. Você tem um senso de bem e mal dentro de você, não é? Quando você se vê me machucando sem eu resistir, você sente que não deve fazer isso, não é? Ou isso significa que quando você diz pelo bem do Sr. Tokinada, você está na verdade se afastando do seu próprio pecado e impondo a ele? Pergunta Hisagi. Não, eu... Diz Hikone, que começa a ficar pálido. Por que você está dizendo coisas tão terríveis? Se for esse o caso, o que eu devo fazer então? Pergunta ele. Pedir a resposta aos outros não serve pra nada. Esse mundo nem sempre será gentil com você. Responde Hisagi. Não, 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 diz Hikone. Você não é uma pessoa ruim, Hikone. Você não é marionete de ninguém, nem mesmo de Tokinada. Você é uma pessoa que segue o que sua alma lhe diz para fazer. Diz Hisagi, que puxa as lâminas de volta das sombras. Você não quer cortar alguém que não está resistindo, não é? Então, deixe-me ser seu oponente. Alguém que você não vai se sentir mal por cortar. Finaliza ele. Mas o que? Diz Hikone. Eu tenho muito a te ensinar.
Portanto, preste atenção. Diz Hisagi, que aponta uma das lâminas para Hikone. Não se contenha. Se eu fosse seu inimigo, você já estaria morto. Ao enfrentar um inimigo, sempre se posicione para ser capaz de contornar a situação. Portanto, sempre dê um passo para trás. Hikone, extremamente confuso, tenta simplesmente afastar qualquer pensamento. Não! Calha a boca, calha a boca, calha a boca! Gritou ele. Hikone então corta mais uma vez Hisagi. E assim que se recupera, Hisagi posiciona a lâmina de Kazeshini no pescoço de Hikone. Viu? Agora você estaria morto também. Você é muito mais forte do que eu, mas você está cheio de aberturas. Não deixe essas brechas em sua defesa. Diz Hisagi. Errado, você está errado. Eu fiquei mais forte para ser útil ao Sr. Tokinada, para o bem dele. Diz Hikone. Isso não é o que deveria preocupar você. Existem diversas coisas na vida que você deveria temer, e essa não é uma delas. O medo é a única coisa que está faltando em você. Diz Hisagi. Não, 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 não! Diz Hikone, que parecia estar prestes a chorar, enquanto tentava afastar as palavras de Hisagi, desferindo ataques nele. Muitos e muitos ataques depois, a dor dos ferimentos que Hisagi suportava com facilidade, agora começam a realmente pesar como nunca. Hikone também parecia exausto no chão. Parecia que sua Reiatsu, mesmo sendo tão grande quanto a de Kenpachi, estava finalmente se esgotando. Ao mesmo tempo, a Reiatsu de Hisagi também estava acabando. Quase sem forças, Hisagi se levanta. Esse mundo não é um lugar gentil. E ainda assim, você tem que continuar vivendo nesse mundo cruel. E é exatamente por isso que você deve ser o mais gentil possível com as pessoas ao seu redor. Venha, vamos fazer isso juntos. Disse ele, se aproximando de Hikone. Hikone estava prestes a perder a consciência. Então, Hisagi olhou para Kyoroko. Vou encerrar minha Bankai. Mas no momento que eu fizer isso, por favor, não machuque Hikone. Disse ele. Ora, eu realmente pareço tão cruel assim para você? Responde Kyoroko com um sorriso. Então, com o rosto sério, ele completa. Está tudo bem. Se eu fizesse isso, aquela jovem iria parar de impedir a queda do castelo. Hisagi então se prepara para desativar a Bankai. As correntes no pescoço de Hisagi e Hikone desaparecem, e os dois caem exaustos. Porém, quase que imediatamente, Ikome Kidomoi toma uma forma distorcida e ataca Hikone. Não! Diz Hisagi. No momento seguinte, o que se viu foi Aura na frente de Hikone com as presas de Ikome Kidomoi em sua barriga. Droga, não! Diz Hisagi, que mesmo sem forças, tenta correr para ajudar ela. Vou devorar o resto do fragmento do Rei das Almas. No entanto, o pedaço que acabei de comer é o suficiente por agora, disse Ikome Kidomoi. No momento da separação de Hikone, ele roubou uma parte do fragmento do Rei das Almas que estava alojado dentro de Hikone. Esse pedaço do Rei das Almas... Isso mesmo, eu me lembro da minha fome. Disse ele. Parecia que o fragmento devorado do Rei das Almas tinha dado a ele uma grande quantidade de poder que enfraqueceu a maldição que o monge impôs a ele como Zanpakutou. Então, ele abriu a boca para gritar seu verdadeiro nome. Eu estava tão desesperado. Eu esperei por tanto tempo. Meu verdadeiro nome é... Um golpe vindo de cima destrói completamente Ikome Kidomoi. Isso foi obra de Zaraki Kenpachi e sua Nozarashi. Desculpe... Qual era seu nome mesmo? Insignificante? É um nome bom o suficiente para você? Disse Zaraki. Ei, Aura, espere, nós vamos te ajudar, disse Hisagi, que estava junto de Nanao. Eu não preciso disso. Dê o tratamento para Hikone, disse Aura, que estava segurando Hikone. Senhorita Aura, diz Hikone, que recobra a consciência. Está tudo bem, Hikone. Vá dormir agora. Diz ela, que então entrega Hikone para Nanao. O que você pretende fazer? Pergunta Hisagi. Você vai ver. Responde Aura sorrindo. Então se escuta a voz de Urahara. Desculpe por fazê-los esperar. Disse ele, e então uma enorme garganta é aberta embaixo do castelo. Entendo. Eles vão usar a garganta como depósito de lixo. Bem, nessa situação, suponho que não haja escolha. Diz Neliel. Aura, usando as partículas de Heishi, vai até o céu. Ei, o que você... Ia dizendo Hisagi, mas ele logo entende a situação. A sobrevivência de Aura não era mais possível, dada a magnitude de seu ferimento. Ele sabia que ela iria se sacrificar, pois usaria suas forças restantes para fazer o castelo cair na garganta. Ao mesmo tempo, ele entendeu que não adiantava mais dizer nada. Essa minha mão foi capaz de abraçar essa criança pela primeira vez.
Isso é o suficiente para mim, disse Aura. Se você diz, então deve fazer o que acha certo, diz Hisagi. Bem, então, Sr. Hisagi, você também ficará bem, diz Aura. Espera, diz Hikone, que estendia sua mão em direção a Aura. Por favor, espere. Hikone tenta dizer algo, mas Aura já havia se transformado em névoa. O castelo então cai dentro da garganta. Não fui capaz de cumprir o papel que o Sr. Tokinada me confiou, diz Hikone. Sim, suponho que você possa dizer isso, responde Hisagi. Eu tentei matar a senhorita Aura. É verdade que foi pelo bem do Sr. Tokinada, mas agora não direi mais pelo bem do Sr. Tokinada. Não mais, diz Hikone. Entendo, responde Hisagi. Após um curto silêncio, Hikone diz: Por quê? Por que a senhorita Aura fez algo assim para me salvar? Não se preocupe com isso, Hikone. Ela fez isso porque era o desejo dela. Então está tudo bem. Não se preocupe, responde Hisagi. Desejo? Simplesmente isso? Não houve outro motivo? Ouvi dizer que a senhorita Aura era como minha própria mãe, diz Hikone. Entendi. Então era por esse motivo pelo qual ela precisava. Entendo, diz Hisagi. Eu posso chamá-la de mãe, em vez de senhorita Aura? Será que estou qualificado para algo assim, mesmo depois de tudo que fiz? Pergunta Hikone. Já que você não sabe a resposta para isso, estarei lá para te ensinar. Além disso, você é apenas uma criança. Uma criança que foi mimada pela mãe. Uma criança como você não deveria estar falando coisas difíceis como razões ou qualificações. Responde Hisagi.